Fala galera, beleza? Vinícius na área e hoje, dessa vez, mais uma principais picks do patch. O patch novo saiu, houveram algumas mudanças, algumas tendências, mudanças no top, na jungle, mid continua a mesma coisa, ADC e suporte mudaram. Vamos falar agora, primeiramente, do top. O top, houve uma mudança na tendência dos tops que aparecem. Os Bruisers, em geral, o Renekton, o Darius, etc. Esse tipo de top laner caiu por terra. Hoje o top lane está sendo dominado pelos Split Pushes, sendo eles a Riven, o Yasuo e a Fiora os mais fortes de todos em questão de solo queue. O Fantion, ele consegue ser um counter pick para esses três picks principais. A Riven e a Fiora, elas dominam no total aproximadamente 30% dos jogos do Platina para cima. E o Fantion, ele é um ótimo counter pick porque ele consegue destruir e anular esses dois picks. E inclusive o Yasuo, que também está mais popular devido à skin dele, que coincidentemente aumentou, coincidentemente nada, aumentou a popularidade dele. O buff na Camille também foi um buff interessante. Ela está muito mais viável hoje, ela continua sendo um top laner forte, só que o único problema dela é que ela está perdendo pra tudo no top. Óbvio, um bom jogador de Camille consegue jogar agora muito melhor no top, mas a Riven, a Fiora e o Fantion são problemas muito chatos pra Camille resolver. Ela apanha pra caralho nesse tipo de matchup. Então acaba que ela é um top laner forte, ela está mais forte, ela está viável pra jogar, mas não está em seu melhor momento em questão de meta. Outro top laner que eu vou citar agora, que voltou a aparecer com frequência, inclusive no competitivo, foi o Jarvan. O Jarvan é um caso curioso e eu acabei pesquisando um pouco o porquê dele estar aparecendo. Ele é um top laner bruiser, mas a questão é que é o seguinte: a maior vantagem que o Jarvan traz é que ele consegue ser um blind pick muito forte, porque ele não tem muitos counters específicos, ele consegue ter uma lane boa contra praticamente qualquer coisa. Ele consegue snowballar muito fácil, ele tem com a itemização que está fazendo com placa gargolítica, ele simplesmente entra no meio de todo mundo, dá o combo, usa a placa gargolítica, não perde muito dano, ele dá dano pra caralho e fica imortal. Então, basicamente, além do fato de que hoje os jogos estão terminando mais rápido e o Jarvan é um top laner perfeito para snowballar. Ele consegue fazer iniciações muito rápidas e se o outro time não responder muito rápido ao Jarvan, o jogo acaba. Vamos falar agora da jungle. A jungle mudou um pouco, o Ivern caiu por terra, ele ficou bem mais fraco agora. Os sucessivos nerfs que deram no Ivern e entre outras mudanças, tendências na jungle, fizeram que ele abaixasse muito a sua win rate e o Nunu tomou o lugar dele como o jungle suporte, vamos dizer assim. O Nunu, ele consegue invadir, ele consegue fazer tudo que o Ivern fazia. Óbvio que o Ivern fazia de uma maneira melhor, mas agora o Nunu, ele está mais forte que o Ivern. Isso é um fato que eu comprovei com, além de opiniões, por exemplo, de alguns youtubers, entre outros, eu peguei estatísticas do Champion.gg e o Nunu está bem mais forte, com um rate melhor, está mais estável nas partidas. Então, outro jungle agora que voltou é o Jarvan. Sim, Jarvan Top e Jarvan Jungle. O Jarvan Jungle é o mesmo motivo do Jarvan Top. Os jogos estão acabando mais cedo devido à pressão do Arauto. E o Jarvan, ele consegue fazer uma pressão muito forte no jogo. Ele consegue encaixar ganks muito rapidamente. E é muito difícil responder ao Jarvan. Se você pegar um jungle muito de invade, por exemplo, ele às vezes pode acabar fazendo muito tanque. E ele consegue sobrepor muito fácil a desvantagem que é causada contra ele. Então é um jungle que tem que tomar muito cuidado. E agora vamos falar de um pick que voltou. Ela não está em... Obviamente ela ainda está perdendo em questão de, por exemplo, de Nunu, de Jarvan. Eles são melhores em melhor fase que ela. Mas a Rek'Sai, ela voltou com tudo. O win rate dela aumentou muito devido a uma simples correção na ult dela. A ult dela antes era toda bugada, era muito fácil de esquivar da ult dela. E agora não é assim que funciona. Ela teve um boom de win rate muito bruto. De 43 pulou para mais de 50. Então é tipo assim, o bagulho da Rek'Sai é que ela tem uma pressão de early game muito forte, uma pressão de early mid game muito forte. Ela acaba fazendo uma build mais bruiser voltada para o dano, muito parecido com a build, sei lá, de um Renekton, por exemplo. E ela acaba snowballando muito rápido a partir do level 6, porque ela consegue encaixar um gank. Aí se o cara tentar flechar, ela consegue finalizar o alvo muito facilmente. Ela tem uma pressão de abate muito forte. Se ela encaixa um stun, o knock-up dela,
tá morto. Ela consegue agora tá bem melhor, é bem melhor de ser usada. Vamos pro mid. O mid não teve muitas mudanças. O Malzahar continua sendo o mid laner mais forte do patch. Por quê? Por causa das mudanças antigas dele, fizeram com que ele tivesse um early game e um mid game muito forte. E ele já é um mago que tinha essa pressão de abate no X1. E agora uma mudança, que foi mesmo com os nerfs que aconteceram, uma mudança bastante curiosa talvez, é que agora a QSS só cancela o CC da ult, não cancela o dano. Então acabou que isso ajudou bastante o Malzahar, mesmo com os nerfs que aconteceram em seu AP ratio, que foi 5% da ult e 10% do Q. Mas ele ainda assim mantém-se como o mid laner com o maior win rate de todos. Vamos falar agora de um caso que é o do Vlad. O Vlad vem aparecendo há um tempo no competitivo e ainda agora ele sempre foi um pick viável. Depois que ele estabilizou no meta devido ao Proto Belt e entre outros ele ficou mais estável, depois que acabaram sucessivos nerfs nele, ele se tornou um pick muito forte. E ele sempre foi um pick muito forte porque ele é um counter pick. Ele é muito parecido com a ideia do Fantion. Ele literalmente consegue ganhar de qualquer coisa na mid lane. Ele consegue counterar a grande maioria dos APs que rodam hoje. Ele perde pouco pro Malzahar, mas ele ganha da Ahri, ele ganha do Kassadin, ele ganha do TF, ele ganha de um monte de gente. Ele consegue ter uma match boa contra o Kassadin, mas do resto ele ganha da maioria dos APs que rodam hoje na mid lane. Então, Vlad, usem Vlad, cara. Outro mid que eu vou falar agora, obviamente, que tá sempre nesse tipo de lista, é a Ahri. E nós todos sabemos porque a Ahri está aqui, né? O hit dela é muito completo, muito CC, ela tem poucas bad matches. Ela consegue fazer boas partidas muito facilmente, consegue snowballar muito fácil. Não preciso comentar mais nada. Outro pick que também está sempre nessa lista é o Kassadin. O Kassadin que está muito forte ultimamente, cara. Ele assim como um counter pick, ele também é muito parecido com a ideia do Fantion e do Vlad. Ele é um counter pick para os APs que aparecem no mid. Ele consegue ter uma boa matchup contra a grande maioria dos APs e a partir do level 6 ele snowbala muito. Se o cara der uma leve vacilada, o Kassadin dá um all-in e snowbala o jogo inteiro. E o último que eu vou citar aqui é o TF. O TF que eu acho que ele entrou num bom momento, porque o TF ele é um mid laner que tem muito snowball e uma ótima capacidade para responder ao jogo. Ele tem várias builds, então ele consegue se adaptar muito facilmente ao jogo. Os jogos hoje estão acabando mais cedo devido à mudança no Arauto. A mudança no Arauto faz com que os jogos acabem bem mais rápido, snowballem mais rápido. Então, e o TF, ele é um ótimo mid laner para distribuir vantagem, pegar a vantagem devido à ult. Então acaba que esses mid laners de precisa global, talvez uma Talha, entre outros, consigam fazer ótimos jogos se souberem jogar. O TF ele consegue ter uma lane muito boa contra uma gigantesca quantidade de mid laners. Ele apanha um pouco para Kassadin, ele toma um pouco de pressão para Malzahar, mas tirando isso, ele consegue não morrer e não perder a lane para todo o resto que aparece contra ele. E ele consegue snowballar muito fácil, como eu já disse, ele tem uma grande variedade de builds que você pode adaptar na sua partida. Vamos para os ADCs. Os ADCs aconteceram duas mudanças muito intrigantes. O Jhin, que se passou de um ADC lixo com 40 e poucos por cento de win rate, ele estava muito fraco, voltou com tudo. Eu estava muito errado, eu achei que o fato de a build de letalidade ter caído por terra deixaria o Jhin na vala por um tempo e eu estava redondamente enganado. O Jhin está excepcionalmente forte devido às mudanças, principalmente na sua granada. Agora ele tem uma grande variedade de builds que ele pode fazer. Ele pode fazer mais pro crítico, pode fazer um pouco de letalidade, pode fazer dança da morte. Ele faz uma gigantesca variedade de builds e consegue responder uma grande quantidade de jogos, fora o dano dele que tá muito maior agora. Esse 10% faz muita diferença. Vamos falar agora do Draven. O Draven, ele obviamente está nessa lista. Ele é um ADC que desde as reduções do preço dos itens de crítico, ele ficou muito mais forte. É óbvio que ele ficou muito mais forte. E ele consegue snowballar com uma facilidade, né, com o solo queue. Ele é de longe um dos melhores ADC. Ele é, na minha opinião, o melhor ADC para se jogar solo queue, porque a capacidade dele de ganhar uma lane faz com que ele snowballe muito cedo o jogo. E solo queue o pessoal não sabe lidar com o snowball. Agora a Caitlyn.
A Caitlyn, que passou por mudanças recentes, agora o Runan agora não faz mais uma build Runan, não adiantou de porcaria nenhuma. A Caitlyn, ela só adaptou a sua build para fazer uma build com Gume do Infinito e faca de static ou canhão fumegante. Ela ainda tem uma pressão de lane muito forte, ela ainda continua tendo um early mid late game forte, ela ainda consegue itemizar bem, ela consegue ter uma grande variedade de good matchups e pouquíssimas bad matches. E agora eu quero ressaltar o declínio da Xayah. O último nerf nela afetou drasticamente a Xayah. O maior problema foi o fato de agora você não conseguir atacar enquanto conjura a sua habilidade, acho que é o Q dela, né? Eu não vou saber o nome da habilidade. O maior problema disso é que ela agora é igual a Kate. A Kate no late game, cara, você não para pra usar o Q da Kate. Porque você, com 3 auto-ataques, já dá mais dano que o Q dela. E a Xayah, ela era exatamente o caso da Kate agora. Ela não, além dela ainda é forte e tal, mas o late game dela caiu muito. O DPS dela caiu bastante por causa dessa mudança. A Xayah ela ainda é viável, ela é totalmente viável, mas ela está bem mais fraca em comparação ao patch anterior. E agora vamos falar dos suportes. Os suportes agora é uma condição, é um pouco engraçado de falar. A Lulu e a Karma, elas caíram por terra, não devido às mudanças, ao nerf na Karma, mas à tendência do top lane. Agora os jogos acabarem mais rápido, acabarem muito devido ao split push dos tops, faz com que esses suportes voltados para teamfight, que tem muito escudo, muito controle, acabam declinando um pouco, porque a Lulu ela não consegue responder muito bem a uma comp de split. Ela é muito mais focada para TF, para proteger o seu carry, para vai lá o ult, dar um escudo, um slow em todo mundo, depois polymorph. Ela é muito mais focada numa TF do que ficar respondendo a uma comp 1-3-1, por exemplo. A Karma é o mesmo caso, ela é um ótimo suporte em TF. Aí quando você pega um top laner que está fazendo full split, o time da Karma às vezes acaba não sendo o melhor suporte para criar jogadas ofensivas, vamos dizer assim. Em compensação, o Thresh e o Braum, eles levantaram como os melhores suportes do patch. O Thresh ele sempre esteve presente nesse tipo de lista, na minha opinião. Ele é um suporte que é um suporte bem completo. Ele tem uma habilidade, ele cria uma coisa que nenhum outro suporte é capaz de fazer. Ele é capaz de dar mobilidade aos seus aliados com o uso da sua lanterna. E eu não consigo pensar em suporte que consegue fazer isso. Ele tem uma gama de jogadas que tanto agressivas quanto defensivas que nenhum outro suporte consegue realizar, e ele agora consegue tomar esse papel porque ele consegue forçar a teamfight, consegue forçar o top lane que está fazendo split push a se ferrar, porque você consegue startar uma fight, você consegue acabar com o jogo mais rápido. O Braum é bem parecido, ele tem uma pressão de lane muito boa, ele tem um protect muito bom, mas semelhante ao Thresh, ele tem uma capacidade maior de criar jogadas ofensivas em relação a Lulu e a Karma. Então acaba que ele também beneficiado, se não me engano, eu não sei se eles estão fazendo o Arauto de Zek para esses dois suportes, ou qualquer coisa assim, o antigo Arauto de Zek. Eu acho que não, ainda é um item bastante recente, mas não vem ao caso. O Braum ele consegue ter uma capacidade de jogadas defensivas muito boa, e além disso ele consegue criar jogadas ofensivas na medida que ele consegue ir pra cima, ele consegue ultar, ele faz aquela pressão no outro time, pressão na frontline para ela não conseguir sair muito bem do lugar, ele consegue dar aquele stun chato na lane, ele consegue ter essa capacidade de criar jogadas ofensivas que a Lulu e a Karma não possuem tanto assim. É isso, guys. A minha impressão é o seguinte, o top, os split pushes estão bem mais fortes, a Fiora e a Riven, elas vão dominar muito bem esse jogo. Na jungle, o Jarvan, e tanto no top quanto na jungle, cara, tá infernal, o Jarvan tá muito forte, cara. Eu não sei, assim, eu tô falando a minha impressão de por que ele tá forte, eu não sei dizer ao certo por quê. Eu perguntei para algumas pessoas e elas não me responderam com muitas, tipo Acrinos não respondeu muito bem. Ah, ele tá forte porque tá forte. É isso que ele falou. Eu acho que no geral o Jarvan ele tá um pick muito bom. Ele sempre
Ele não é que ele não estava numa posição muito boa antigamente, ele recebeu alguns buffs um tempo atrás na mudança do escudo dele, na mudança da bandeira, que agora caíram à tona, ainda mais com o placa gargolítica. A build dele agora, hoje, gira muito bem. Ele consegue ter um dano muito bom, ele consegue ter uma pressão de lane, ele é forte em todos os estágios do jogo. No mid não mudou nada, no ADC o Jhin me surpreendeu. O Jhin ele vai destruir, ele tem uma ampla variedade de builds que tornam ele um excelente pick para solo creep. E no suporte não me surpreende, a Lulu e a Karma não estavam tão boas assim e agora caíram por terra. É isso, guys. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, comentário legal, me adiciona no LOL e é nóis.